Quem são os bereanos? Shalom, irmãos, sejam todos muito bem-vindos a este canal. E o assunto que nós abordaremos neste primeiro vídeo será sobre este povo que foi muito elogiado pelo apóstolo Paulo. Vamos entender por que o apóstolo Paulo elogiou tanto este povo chamado de bereanos? Para entender melhor quem era este povo, vamos ler uma passagem em Atos 17:11 que diz: Ora, estes eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque receberam a palavra com toda avidez, examinando diariamente as Escrituras para ver se estas coisas eram assim. Estas são as palavras ditas por Paulo assim que chegou de Tessalônica a Bereia. Por quê? Porque ele foi muito bem recepcionado por esse povo. Além desta calorosa recepção, Paulo também pôde perceber outras características peculiares deste povo que renderam elogios e admiração da parte do apóstolo. Então vamos juntos analisar cada uma dessas características dos bereanos e ver de que maneira nós podemos aplicar na nossa vida cristã essas lições que eles nos deixaram. Eles foram nobres, elogiados pela sua conduta para com a pregação, pois foram extremamente receptivos para ouvir a palavra. Ávidos. No dicionário, a palavra ávidos significa sedentos, esfomeados, vorazes, que desejam veemente, com profundo interesse. Então aqui dá para perceber essa qualidade nos bereanos, além de receber calorosamente aos apóstolos, eles também estavam sedentos de ouvir a palavra. Esse pequeno trecho que descreve os bereanos, ele também mostra um ceticismo saudável, pois eles fizeram corretamente ao colocar as Escrituras como autoridade máxima ao invés de Paulo. Não acatavam as palavras de Paulo e Silas sem antes comprovar nas Escrituras se estas estavam corretas. Os bereanos fizeram questão de conferir nas Escrituras se aqueles que os apregoavam estavam em coerência com ela, pois para eles eram as Escrituras a autoridade máxima para testificação e não o irmão que estava pregando. Que tremendo exemplo que eles nos dão, não é mesmo? E eles estão em harmonia com Provérbios 2, do 1 ao 6, que diz: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria e inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento e por inteligência alcançares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Aqui o texto fica muito claro. Se nós realmente procurarmos, clamarmos pelo conhecimento e buscarmos realmente como a prata um tesouro escondido, Deus concederá esse entendimento e o seu conhecimento para cada um de nós. E era exatamente assim que o povo bereano fazia.
eles buscavam incessantemente o conhecimento como se fosse um tesouro escondido. Eles não se contentavam com o leite, queriam o alimento sólido, que só é alcançado pelo exercício constante, assim como nós podemos ver em Hebreus 5, versículos 13 e 14, que nos diz: quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Mais uma característica admirável nos bereanos: eles eram constantes no seu estudo. Eles estudavam a palavra diariamente e isso possibilitava a eles um entendimento que nós chamamos de alimento sólido. Mas qual a importância em aplicar essa lição nos dias de hoje? Haverão falsos profetas. Sabemos que as Escrituras nos advertem dos falsos profetas. Mas como saberíamos que são falsos se não aplicássemos esses exemplos já mencionados que os bereanos nos deram? E é exatamente esse o ponto-chave do nosso estudo. Nós devemos conferir tudo que nos ensinam se realmente está de acordo com as Escrituras. Vejamos o que nos diz Romanos 16, versículos 17 e 18. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Também em 1 João 4:1 nós lemos: Amados, não criais a todo o espírito, mas provai se os seus espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Também em Marcos 13, 22 e 23 nós lemos: Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas, para, se possível, enganar os eleitos. Por isso, fiquem atentos, avisei-os de tudo antecipadamente. Então ninguém vai poder reclamar depois que não sabia, pois foi muito bem avisado. Mas então, como não ser um falso cristão ou um cristão enganado por falsas doutrinas? Peça a luz do entendimento ao Espírito Santo em uma oração antes de cada estudo. O Espírito Santo é dado a todos de forma gratuita. Pois virá o tempo que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. É isso que nos diz em 2 Timóteo 4, 3, 4. Um exemplo clássico de cócegas nos ouvidos seguindo seus próprios desejos é o da prosperidade. Será que a prosperidade é realmente algo que a Bíblia ensina? Será que a Bíblia realmente ensina que nós devemos nos preocupar em juntar tesouros para a terra? Esse vai ser um assunto que nós vamos abordar nos próximos vídeos, fique atento. Outro exemplo de cócegas nos ouvidos é a palavra ministrada com piadas. Há muitos pregadores que adotam esse método de ensino para envolver o seu público. Mas será que é desse jeito que agrada a Deus? Será que Jesus Cristo pregaria desta forma? E você, como ouvinte cristão,
Você se sente confortável em ouvir a pregação e se matar rindo com os exemplos que são colocados? O estudo racional da palavra requer concentração, seriedade, discernimento, constância e testificação, exatamente como os bereanos faziam. Mas o que eu ganho com tudo isso? Pela cronologia do tempo, segundo as Escrituras, podemos afirmar que estamos nos últimos dias e temos urgência em principalmente um assunto: a nossa salvação. Esse deve ser o nosso assunto principal de cada dia. Eu asseguro que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. João 5:24. Então, assim como os bereanos, nós devemos nos preocupar em receber a mensagem de uma forma correta, nos preocupando se realmente esse alimento da palavra que recebemos está em coerência, pois as boas novas do Novo Testamento, para nós que estamos debaixo da graça pela fé em Jesus Cristo, todo o enredo desse novo pacto é a nossa salvação. Se você gostou desse estudo, compartilhe com um amigo seu. E não se esqueça de conferir nas Escrituras.